Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge de Wellington, seu professor. Hoje nós vamos abordar o tema A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918 e ficou muito conhecida em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade e foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele estado em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. E isso se estendeu por 4 anos, de 1914 a 1918. Isso foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceram traumatizadas com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse, a Segunda Guerra Mundial. Na imagem, vocês estão vendo o modo que aconteceu essa guerra, que foi o que marcou uma característica principal dessa guerra, que são as trincheiras. É esse beco, né, essa vala, onde os soldados percorriam longas distâncias e até mesmo quilômetros para conseguir abordar o seu inimigo. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, entre outras. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, o nacionalismo, as alianças militares e a corrida armamentista. Nós vamos ver durante essa aula que nós temos muitas características do nosso dia, do nosso tempo, né? Do nosso presente. Então, muitas questões que nós vamos ver durante esta aula, nós vamos perceber que os nossos noticiários estão constantemente falando a respeito de questões semelhantes. Mudam somente algumas ortografias, mudam algumas questões no sentido de, quando fala imperialismo, nós vamos substituir por Estados Unidos ou nações de primeiro mundo ou grandes potências, até mesmo a China. O enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha, isso é uma questão imperialista da época, a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, a França e Grã-Bretanha, consideradas as grandes potências da época. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX. Até então, o que nós conhecemos hoje como a Alemanha, o Estado alemão, eram uma colcha de retalhos de inúmeros reinos. Após essa unificação, lançaram-se à busca de colônias para o seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Outra questão é dos nacionalistas, que envolveram diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial. Isso no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como força econômica e militar hegemônica da Europa. E essa questão do pangermanismo, a união nacional da Alemanha,
vai influenciar muito a questão da partilha da África, que nós vamos visualizar daqui a pouquinho. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a França e a Rússia, a França e a Alemanha eram inimigas por causa da perda da Alsácia-Lorena, uma região rica em minérios que a Alemanha, na época a Prússia fazia parte do reino alemão, ela tinha tomado da França. Então, eram nações que sempre guerreavam em função dessa região. Após o fim deste conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, que é uma outra região do continente europeu, e também, no início do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas. A grande tensão dos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, e na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação de uma grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia ao seu território. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, um ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Então, uma grande potência, ela dominava uma outra região. Então, eram os seus interesses que estavam acima dos interesses das outras nações e de outros povos. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades de nações ou de países, as nações europeias mantiveram-se em um labirinto de alianças militares. Então, eles criaram alianças militares entre si. Isso acabou sendo definido da seguinte maneira. A formação da Tríplice Entente foi formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França. A Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano e a Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação, os seus adversários. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, ou seja, um motivo. E isso aconteceu no dia 28 de junho de 1914. Durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, à capital da Bósnia, ele foi assassinado juntamente com a arquiduquesa, sua esposa. Isso colocou o movimento de provocação entre os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, um membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro e abriu fogo, assassinando ambos, ou seja, o arquiduque e a arquiduquesa. A consequência direta foi a crise política gravíssima que ficou conhecida como a crise de julho. Como não houve saída diplomática para a crise, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, dos alemães e austríacos, mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no dia 3, a França também entrou em guerra.
No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. E isso era o começo da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança declarando guerra à Tríplice Entente. Os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como, nós vimos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. No caso da mobilização das frentes de guerra do lado da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, eles foram combater para defender aqui as regiões que faziam fronteiras com os impérios. Império Alemão, Austro-Húngaro, a Itália entrou deste lado, a Rússia declarava guerra à Grã-Bretanha e também para defender aqui a região da Bósnia, Sarajevo, bem aqui ao sul do continente europeu. Então, deste lado ficou praticamente a Grã-Bretanha, a França defendendo as demais localidades da Europa. Mas a guerra não ficou somente na Europa. Ela estendeu para um pedaço da Ásia e também para o norte da África. Outras nações envolveram também neste conflito, como o Japão e o Brasil. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano de Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas se aproximavam. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez as armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que com o tempo também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. Na frente ocidental, destacaram-se batalhas como Verdun e Somme, uma das mais famosas, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio. Muito propagado e muito falado, muito debatido. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre os alemães e britânicos no mar. Em 1917, os Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada pelos alemães. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. Então, por causa da Primeira Guerra, vieram
outras questões que foram destituindo sistemas políticos, monarquias absolutas, pelas monarquias parlamentares, por democracias e também por repúblicas. Isso foi um jogo de dominó, onde você empurra uma peça e vai derrubando as outras. Guerra, ela mexe com toda a estrutura de um país, social e econômico. Então, são questões em cadeia. E isso, além de mexer com o próprio organismo, com o próprio sistema político, social de um país, também interfere nos outros países, né, em questões globalizadas. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria, Hungria e o Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Olha como eu disse, né? É uma estrutura derrubando a outra. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1914, isso é questão de provas, questões de vestibulares e concursos, tá, gente? Vamos ficar ligadinho aí. Junho de 1919 foi o fim, foi a assinatura, né? Onde foi a data que foi assinado o Tratado de Armistício, no Palácio de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871. Mas dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, que tem a ver com aquele mapa que nós vimos anteriormente da África e também outras colônias que o Império Alemão tinha conquistado. E foi obrigado a pagar uma multa pesadíssima, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. E a rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como o início da Segunda Grande Guerra Mundial e a abertura do surgimento e o crescimento do nazismo. O fim da guerra também marcou reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento do Império Alemão. Ele foi dividido e deu origem a outras nações, como a Polônia e a Finlândia. Como nós vimos, todo o processo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial teve o período da Primeira Grande Guerra Mundial, e aqui nós vamos deixar um gancho, que é o finalzinho dessa aula, para retornarmos posteriormente à Segunda Grande Guerra Mundial, que vai ser uma consequência, como nós vimos, da Primeira Grande Guerra Mundial, e um sistema social e político totalmente diferente, que é a ascensão dos fascistas na Itália e também dos nazistas na Alemanha. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe um like e acesse também as nossas redes sociais, SMED TV. Ótimo estudo a todos, abraços!